Boa noite, bem-vindos ao Compositores. O Compositores, para vocês aí saberem qual é que é o objetivo e aqui o Mico Carlos saber também qual é que é o objetivo, é nada mais, nada menos do que a criação de um acervo relativo às composições musicais de compositores que sejam ou nascidos ou vividos em Torres Vedras. E para o primeiro convidado, e com muito agradecimento por teres embarcado aqui nesta... Às vezes tenho assim estas ideias malucas. Temos aqui o Carlos Rui. O objetivo é a gente agora... O agradecimento é meu, Pedro. Primeiro, obrigado por te leres embora comigo. O objetivo, então, é dar-nos a conhecer, acima de tudo, as composições, quer elas estejam editadas ou não, porque eu vou convidar pessoas que não chegaram a ter o prazer de editar, ou pelo menos ter um formato registado assim em CD ou num outro formato físico. No teu caso, tens aqui um álbum que me trouxeste e que eu agradeço também. Começaste a tocar guitarra com 13 anos, não foi? Sim, por volta disso. Eu, por volta dos 13 anos, comprei uma guitarra com o dinheiro da Vindima. Andei na Vindima durante um mês e tal, e depois consegui juntar, salvo erro, 3.100 escudos, uma coisa assim. 3 contos e 100. Que na altura, Na altura, olha, foi um bom trabalho. eu, no fundo, nasci em Torres Vedras, mas cresci em Arruna. Ok. E na aldeia, e naquela altura, existia muito o culto do ser homem, do ser forte, do ter a capacidade de trabalho. E claro que nós, quando íamos para a Vindima, também tínhamos aquele orgulho de conseguirmos fazer e de mostrarmos que éramos homens, não é? E então lá arranjei o dinheirinho e na altura fui ao Pianissimo, a loja Pianissimo, que era uma loja do saudosíssimo e grande músico Carlos Fortuna. Ok. Grande amigo e músico com um valor absolutamente extraordinário. E do Naná Sousa Dias. Antigamente, comprar um instrumento não é como agora, que a gente vai ali à internet e manda vir uma guitarra por 50 euros e aquilo toca e... Antigamente era complicado. Havia uma loja só, ou como é que era aquilo? Antigamente era completamente diferente. Aquilo era uma lojinha e eu comprei a guitarra em questão. Era uma guitarra acústica com cordas de nylon e mais pequenina. Ok. E também comprei, na altura, um livrinho logo do Cebolo, já havia na altura, e levei para casa e lá tentei aprender absolutamente sozinho. Okay. E mesmo mais tarde, com as bandas em que comecei a tocar, eles me ensinavam nada, porque também na altura o conhecimento, que hoje é absolutamente livre e democratizado e toda a gente partilha e nós queremos aprender algo sobre música, vamos ao YouTube, está lá. Na altura não. Na altura os livros de teoria musical eram mesmo muito poucos, os livros de escalas de guitarra eram mesmo muito poucos. Conta a história que havia aí um livro de teoria musical que era muito bom, que passou por 2 ou 3 guitarristas que eram os melhores. Aquilo tinha um efeito de Midas. Quem apanhava aquele livro aprendia a tocar. Vejam bem como é que era completamente diferente. Em relação aos instrumentos, se tu reparares numa das músicas do GNR, Portugal na CEE, em que eles celebram a entrada de Portugal na CEE, eles a certa altura falam que bom que vai ser Portugal na CEE, não sei quantos, e uma Fender, porque na altura quem tinha uma Gibson, quem tinha uma Fender, aquilo era de nós fazermos uma vénia, meu Deus, quem é que tinha? Ninguém tinha, era tudo importado.
as lojas que tinham na altura, em 1970, boas guitarras, era capaz de chegar uma ou duas ou três e eram só para aqueles, não é? E custavam muito mais caro. Agora hoje é que não, hoje o miúdo começa a tocar, não só tem logo capacidade para ir para uma escola de música, como os pais lhe dão logo uma Gibson ou uma Fender, que na maior parte das vezes, não é? Ficam encostadas. Os preços já não são o que era, a qualidade do instrumento também, infelizmente, já não é bem o que era. E mesmo se não comprares uma Gibson ou uma Fender, já há guitarras de marca branca muito boas. E antigamente, eu acredito que só tinhas mesmo as guitarras, não sei, se calhar uma questão que faço mesmo. Havia uma grande diferença. Havia também as de baixa gama? Haviam as de baixa gama, claro, mas havia uma grande diferença. Então começaste a tocar aos 13, compraste essa guitarra, começaste logo a ter, bem, como tu ias a aprender, primeiro se calhar foste atrás de tentar tocar músicas de outros. Não. Começaste logo assim a tentar nunca fui durante muito tempo, mesmo depois de ter uma banda, porque depois com 16 anos comecei a tocar numa banda, mesmo nessa altura eu não tinha nenhum interesse em saber tocar as músicas que no fundo eu tocava na banda, não é? Portanto, eu com a minha guitarra só sabia tocar as minhas músicas, só me interessava de saber tocar as minhas músicas. Sabes que é isso que eu acho fantástico, que eu digo muitas vezes e é mesmo verdade. Eu acho que é por causa disso que eu estou a fazer este acervo. Eu tenho muito pouca criatividade e já falámos sobre isso. E há anos para tentar fazer... Não acredito. E de facto, mas aí nota-se logo uma diferença, não é? Eu quando comecei a aprender a tocar guitarra foi mesmo, eu quero tocar aquelas músicas daqueles, fulano. E é interessante estás-me a dizer isso, não, eu começares a tocar e começares a tocar as tuas músicas. Uma das músicas preferidas da malta do handball, que eu praticava handball quando era miúdo, e então lá em Runa tínhamos aquela malta. E então de vez em quando, o Rui traz a guitarra. E eu só sabia tocar as minhas coisas. Então o que é que eu tocava? Tocava uma música que era com base no Mi, no bordão e no Lá, e era só assim, e com base em duas posições, no fundo duas cordas que eu premia, não é? Alternadamente, aquilo dava ali uma harmonia com a qual eu escrevi uma das minhas primeiras canções. Era a cena que eles gostavam de ouvir. Era engraçado porque aquilo não tinha um acorde, aquilo no fundo era só... era um baixo. Era um baixo. Exatamente. E eu cantava sobre o baixo. Mas pronto, era o meu fascínio pela música, que eu sempre gostei mesmo muito de música. E a música sempre foi o meu conforto, a minha felicidade, a coisa que eu mais adorava era de estar no meu quartinho, meter a cassete e ouvir as músicas que nós íamos partilhando entre nós, não é? Se houver, nós até naquela altura que não havia Spotify, não havia internet, não havia nada disso. Havia os discos pedidos na Rádio Oeste? Nessa altura, se calhar, não, já havia Rádio Oeste. Nessa altura já havia discos pedidos. Espera aí. Ainda não haviam rádios locais. Pois é, isso que eu estou a questionar. Não havia. Havia o Quando o Telefone Toca. Ok. Quando o Telefone Toca, que era um programa na Renascença, salvo erro, de discos pedidos, que toda a gente ouvia aquilo, e havia onde? Em rádiozinhos daqueles pequeninos, onde o pessoal ouvia os relatos do futebol, e onde só ouvia alguma música, às vezes em casa, se bem que depois em casa as pessoas acabavam por ter um rádio maior e daqueles de ligar à eletricidade. E eu lembro-me de uma altura ter um colega de uma banda, que era o Carlos Moreira, que era baterista e cantor, está agora no Canadá, alô Carlinhos, que tinha
um programa que era para ir à meia-noite, era meia-noite, que se chamava O Expresso da Meia-Noite. Ok. Em que nós íamos de vez em quando, o programa é dele, mas ele depois convenceu-me, fazemos o programa os dois, e eu cheguei lá a ir fazer o programa com ele umas quantas vezes e divertíamos a dar, porque nós acabávamos por fazer, inclusive, os signos. Então inventávamos para o carneiro, esta semana, e nós inventávamos aquilo. O mais engraçado é que depois havia pessoas que diziam que não aquilo se batia certo. encontravam e diziam, a vossa astrologia, é que aquilo nunca falha. E nós ríamos, não é? A gente inventava aquilo. Mas pronto, eram de facto tempos muito diferentes, porque não havia informação, inclusive, sobre as bandas. Programas de televisão que falassem sobre música eram inexistentes. Jornais de música, começou mais tarde a haver o SET. O SET, depois. Portanto, a informação que nós queríamos ter sobre as bandas, e atenção que nós preocupávamos-nos mesmo em saber. Todos nós sabíamos, miúdos lá em Runa, sabíamos que o Queen era o Roger Deacon, o Roger Taylor, o John Deacon, o Freddie Mercury e o Brian May. E toda a gente sabia que os Rolling Stones eram o Nick Mason, o David Gilmour, o Roger Waters. Os Pink Floyd. Os Pink Floyd, exatamente. Portanto, nós sabíamos aquilo tudo. Portanto, havia mesmo um interesse em saber quem mas era a informação quem das bandas. chegava a conta-gotas. Era a conta-gotas, Okay. E depois éramos nós que falávamos uns com os outros. Havia sempre aquele especialista que sabia tudo. Não é? Claro que quem tinha hipótese para comprar vinil, no vinil vinha toda essa informação. Exatamente. Era a magia do vinil. Era a magia de tu abrires um álbum e veres as fotos e ver se tinha a letra, se não tinha a letra, não é? E tinha lá todas as indicações de onde é que tinha sido gravado, quem é que tinha composto a música, a letra. Portanto, nós devorávamos aquilo tudo. Naquela altura era pouca a informação valia muito, tal como eu te expliquei do tal livro de teoria e de escalas, não é? Que ninguém sabia. Tu para aprenderes, se não tivesses um bom professor, como é que tu aprendias? Aprendias à cabeçada, não é? Era mesmo assim. Em relação às bandas de hoje, uma banda hoje decide que vai tocar o tema X, no dia anterior vai tudo ao YouTube, acordes, tim, já está. Escreve-se aqui, está bem, depois aqui uma notazinha, baixo, tim, já está. Bateria, tá. É uma coisa muito simples. Na nossa altura, na minha altura, nós tínhamos mesmo de meter a cassete, ouvir a cassete 500 vezes, porque aquilo também não tinha muita qualidade e às vezes para ouvir aquele pormenor em que as bandas tinham um orgulho imenso em conseguir tocar com pormenor e nós tocamos melhor porque nós tocamos mesmo com aquilo, e até lá o piriri, e até lá isto e aquilo. Ouvimos com atenção. Essa fase da descoberta das músicas no ensaio era uma coisa absolutamente fantástica. Porque então tu não tiveste um professor de guitarra propriamente dito então, ou chegaste depois a ter... Não, nunca tive um professor de guitarra. E vou-te dizer algo que eu digo muitas vezes. Como eu já disse há pouco, eu já tinha a minha guitarra, já tocava as minhas coisas, não tinha interesse nenhum em saber tocar os covers que tocava na banda. Exato. O pessoal da banda, quando eu agarrava lá numa guitarra elétrica, diziam logo, cala-te, cá, vai lá cantar, deixa-te estar quieto. E eu também eu gostava mesmo era de cantar, não estava preocupado em estar com a guitarra elétrica. Mas não me ensinavam nada, porque quanto mais eu soubesse, mais eu queria também tocar um bocadinho de guitarra, se calhar, de vez em quando.
e aquilo era mais uma logística, era mais um amplificador, era mais cabos, era mais um canal na mesa de mistura. Então, nem eu tinha muito interesse, que eles também não tinham muito interesse. Então, um belo dia, já nem sei quem, na banda TV5. A banda TV5 era o Rui Anacleto no baixo, era o Luís Black na guitarra, que agora mora no Cacém, era o Kim Miranda, que era o dono do grupo, e era o Pedrinho, que mais tarde depois teve o solo de sapato, Ok. baterista. Já sei. Exatamente. E um deles, ou foi o Rui ou foi o Luís, uma vez deu-me uma informação. Quando eu digo isto, as pessoas dizem, então, mas tu és burro ou quê? Não sou nada burro. Eu sabia fazer os acordes todos, não é? Sabia fazer o Fá, sabia fazer o Dó, o Ré, os maiores e os menores e as sétimas, mas só fazia acordes soltos tirando o Fá. Ok. Não passava do terceiro tom, do terceiro atrás de para baixo, não é? Isso aquilo já era um mundo completamente agreste, assim, não quero nem sequer ir para lá. Isto serve-me para fazer meus originais e vou ficar por aqui. Então, um belo dia, o Luís ou o Rui, um dia eles disseram, epá, tu o Fá, se meteres 2 tons abaixo, faz sol. Eu assim, estás a brincar comigo? Então isto aqui para baixo é assim tão fácil? Epá, é. Então, Fá, sol, lá. Lá, si, dó. Exatamente. Epá, porque é que nunca me disseram isto antes? Mas a maioria das composições, se calhar, nasce muito a partir de acordes simples, com uma letra, vamos dizer, com conteúdo, pronto. Eu acredito que seja assim. Achas que é assim, que pode funcionar assim? E depois o que é que eu queria dizer mais? E acho que depois, então, é aí que entra o papel, se calhar, de um bom produtor, ou pegar naquele diamante em bruto e, ok, ou de um bom produtor, se calhar não é o nome mais correto, mas uma pessoa que faça os arranjos, pegar então naquele diamante em bruto e fazer ali algo, como temos, por exemplo, aqui em Torres, um Nelson Canoa ou um Ruben Monteiro, né, que em breve a gente está cá a lá chegar também. Achas que funciona muito por aí, ter diamante em bruto? No fundo, nós estamos a falar de música e arranjando aqui um exemplo, não é? Uma maneira de transferir a música para outra coisa. Se nós imaginarmos construir uma cidade e as cores de uma cidade só com base nas cores básicas, não é? Sim. Temos uma cidade à mesma e temos uma cidade muito bonita. Ou um pintor que utilize somente as cores mais básicas. Depois, à medida que tu vais desenvolvendo a tua técnica, vais descobrindo outras cores, tal como um músico vai descobrindo outros acordes. Muitas vezes acho que até, exceto para certas pessoas que têm ouvido quase absoluto, em que quando têm uma canção na cabeça têm de facto aquele acorde específico e quando vão ao piano ou à guitarra caem logo lá, como hoje quase consigo fazer. Tirando isso, e também aprendes, há pessoas que têm isso logo que é inato, há pessoas que aprendem. Tirando isso, tu constróis a mesma canção com acordes muito complicados ou não. O efeito não é exatamente a mesma coisa. Pois, não. A minha pergunta é só mesmo, funcionará assim, ou seja, a maioria dos compositores, ou se tens essa noção, a maioria dos compositores não precisar de saber muito do instrumento, mas ter de facto o dom de criar a melodia e criar uma boa letra. Sim, sem dúvida. Agora até estou a lembrar de uma coisa. Se tu vires o Bryan Adams, sim. Se tu vires toda a melhor música pop dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90... Mas deixa-me interromper e nem vamos por aí. Estou-me a lembrar agora de um caso português, né? O Zeca Afonso.
ele também não sabia muito aquilo, cantarolava e Exatamente. depois lá vinha o Rui Pato, tens-me de fazer essa Exatamente. música aí, e ele lá gravar, era isto que queres? É mais ou menos isso. E que foi um absoluto gênio. Exatamente. E agora perguntas-me tu, então e se aquilo fosse escrito com base em acordes de jazz ou bossa nova? É que devia ter, como agora tem, não é? Agora pegam nas Mas músicas dele será e... que era tão bom? Pois, eu pessoalmente digo que não. Exatamente. Pronto, agora peguei no Zeca, que é uma pessoa que E depois, é um artista que o facto de ser escrito com acordes universais no aspecto de toda a gente os conseguir fazer, Exato. faz com que a música ganhe um cariz popular. Porque tu começas a tocar. Hoje em dia as coisas estão a mudar tão rapidamente que todas estas verdades começam a não ser verdades. O miúdo hoje em dia, com 12 anos, vai para uma escola, vai para outra, YouTube, e quando tiver 14 já tem conhecimento que lhe permite fazer coisas do arte da velha. Mas para uma pessoa que tenha um conhecimento mais básico, o que é que tu vais tocar? Tu vais tocar aquilo que tu consegues tocar. Porque se fores tocar a Garota de Ipanema só com acordes maiores e menores, aquilo se calhar também soa, não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Mas sim, eu acho que não precisas de grande complicação. E essa Quando eu primeira comecei- banda, começaste com quem? A primeira banda que eu tive era uma banda de originais em que ele já nem sequer se lembra disso. O Bartolo, que é pintor, Sim, sim. o Bartolo tocava baixo. Ok. Depois tínhamos o Maia dos eletrodomésticos, Sim, sim. tocava guitarra. Tínhamos o irmão do Bartolo, tocava, fazia uma espécie de uma tarola. Eu lembro-me que havia um pneu com uma pele de tarola e aquilo era a tarola. E nós fazíamos uma barulheira terrível. Eu tinha um microfone, cantava e barrava, e nós gravávamos umas cassetes. Que pena não ter aquilo. Já originais, então. Só as originais. E nós fizemos isso 2 ou 3 vezes, mas nunca me esqueci, porque aquela energia de tocar e aquela magia de cantar no tom, de sentir a harmonia e de sentir o ritmo, aquilo para mim foi uma coisa absolutamente mágica. Essa primeira banda, então, é uma banda que chegou assim para... Não, era uma banda ali para não vocês saímos estarem... ali da garagem, porque passado pouco tempo o Rui Anacleto, que era baixista dos TV5, de repente um dos cantores saiu e ele lá me disse, eu sabia que ele tocava numa banda, não é? Eu olhava para o Rui, aquele gajo tem uma banda, pá. E eu estava a dizer, quando precisares de um cantor, não te esqueças de mim. Mas eu não estava mesmo à espera, mas um belo dia ele chegou ao pé de mim e disse, ó Carlos, se tu quiseres ir experimentar lá, cantar, eu disse, estás a falar a sério? Estou. Tu quando é que é isso? Bem, aquilo foi uma coisa mágica e foi das coisas mais importantes da minha vida. Eu passo? Exatamente, aquele convite do Rui Anacleto foi uma coisa que mudou a minha vida. Então, fui lá experimentar com o Rui, coisa muito mágica, já nem me lembro como é que fomos, se calhar fomos de autocarro. E então lá fui cantar Crazy Little Thing Called Love, foi a primeira música que cantei. Depois lá me deram o microfone, aliás eu tenho no meu site, tenho esta história escrita. No meu site em carlosruivo.com, já agora. E então lá as colunas, o amplificador, tudo coisas novas para mim, não é? Tantas guitarras elétricas, uma bateria, o som muito alto com os amplificadores todos, porque na outra banda de garagem as coisas eram muito mais amadoras, não é? Então ali aquilo era tudo muito mais profissional. Lá cantei o Crazy Little Thing Called Love,
fez assim um silêncio e comecei a ver eles assim todos a dizerem uns para os outros e um a rir para o outro e tal, e eu assim, fui aceito, queres ver que vou ser um profissional da música? E sim, eles disseram-me logo, pá, então aí podes cantar esta? Está bem, canto. E lá fiquei na banda. Quanto tempo demorou depois a aventura com os TV5? Mais ou menos. A aventura dos TV5 foi durante uns bons anos. Começou em 79 e acabou com as cheias de Torres Vedras, 82. Sim. Não foi? É provável. 82. Portanto, em 82 nós tivemos aqui as cheias em Torres Vedras. Nós ensaiávamos nos armazéns do Clemente. E aquilo foi... E aquilo... Estragou. Exatamente, ficou todo o material debaixo d'água. Nós, nessa altura, o Rui Anacleto, tinha falado com pessoal de uma rádio ou TV e nós íamos à febre de sábado de manhã. Com o Júlio Isidro. Com o Júlio Isidro. Tinha havido um contacto para irmos ao Júlio Isidro. Aquilo era uma coisa fantástica. E depois acabámos de não ir. Porquê? Porque o contacto estava junto com os instrumentos. Aí perderam. E o papel dissolveu-se. Acabou. E depois como é que... Naquele tempo, para quem está a ver isso, como é que tu chegavas a uma pessoa que tu não tivesses o telefone? É que não conseguias. Então aí ficou logo, essa hipótese esfumou-se, portanto, essas inundações de 82 foram mais uma coisa que mudou a vida a todos. Não é? Entretanto, acabámos o grupo, dividimos os instrumentos e passado pouco tempo fui então para outra banda que era o Dimensão 6 na Praia da Areia Branca. E foram mais uns bons anos. Na Praia da Areia Branca o grupo era o Smith, era o Jorge na guitarra, o Smith no baixo, era o Carlos que fazia o som, depois era também o Luís Black, que transitou comigo, e era o Fernando da Marteleira. Era uma banda também muito, muito agradável, também me diverti bastante, até ir para a tropa. Quando faltava um mês para acabar a tropa, tive um mês de férias, vim aqui, recebi logo um convite, e então ensaiámos durante esse mês. Já sabia que era só fazer mais um mesinho na tropa e quando voltasse ia começar outra vez a fazer espetáculos. Foi engraçado que nesse mês de ensaios essa banda a seguir era o Renovação. Era o César na guitarra, era o Carlos Moreira na bateria, era o Kim Miranda nas teclas e era o Paulo da Lagoa, o Paulo Coelho no baixo. Foi a banda que eu tive em que os músicos eram mais fraquinhos, mas nós divertíamos tanto e éramos tão amigos, aquilo era mesmo uma família absoluta e fantástica. Estiveste no CTT, não foi? Exatamente, foi a seguir aos Renovação, o João fez-me um convite e então fui para o CTT. E as coisas começaram a ser diferentes. Se eu na banda anterior tinha hipótese de falhar 10 ou 15 vezes por noite que ninguém notava, e também os músicos também faziam, de vez em quando dava cada qual a sua nota ao lado, no CTT não dava para falhar uma vez por noite. Então os CTT fizeram com que eu subisse muito de nível enquanto cantor. Porque os CTT já existiam
Exatamente, há anos, não é? exatamente. Eu fui substituir o saudoso Luís Plácido. Ok. Na altura Então já eles faziam originais quando tu... Já eles tinham feito os já tinham originais? acabado Já de fazer tinham- originais. Ah, ok. Estamos a falar em 1986, por aí, Ok. uma coisa assim. Man in the mirror. Watch you. Aprendi muita coisa com o Sr. Augusto, aprendi muita coisa com todos. É uma banda que tinha um tipo de som completamente diferente, tocávamos em sítios também diferentes, fazíamos o país todo também, mas era diferente, foi uma experiência absolutamente fantástica. E a seguir ao CTT, foi quando eu decidi sair da banda e ir dar uma volta até Londres. Ok. Porque de facto o que eu queria mesmo era cantar as minhas canções. Então deixaste o CTT e foste para Deixei o Londres. CTT, antes de ir para Londres, um mês antes, tive uma banda que eram os Losango, Ok. em que era eu, o Zeca Solha, o Jardim Rodrigues, na bateria era o João, ali assim de francês ali de Lados de Mafra, e era o Lino no baixo. Então nós fizemos ali montes de ensaios e fizemos então um espetáculo de originais antes de eu ir embora, que já sabia que ia embora. Ok. E nessa altura já tinha dito ao Sr. Augusto que ia embora, as coisas já estavam arranjadas na altura com o Beto para me substituir. Ok. E lá fui eu para essa aventura que foi também uma coisa fantástica, que me deu aqui mais uns quantos níveis em termos de crescimento pessoal e em termos de experiências. Então, qual é que foi o teu objetivo quando decidiste ir para Londres? O meu objetivo era de facto gravar as minhas canções e poder viver da música, ser portanto uma estrela de rock, ter a oportunidade de tocar as minhas canções para as pessoas. E de facto, poucos meses depois de lá estar, enviei uma cassete e foi-me dado um contrato de gravação Ok. com uma empresa que era a Back to Back, todos extremamente simpáticos comigo. Eu enviei duas canções numa cassete. Eles disseram logo, venha aqui e tal. Fui lá, cantei para eles e entramos para um contrato de gravação. Essa empresa já tinha o número 1 na Áustria, salvo erro. Era uma empresa pequenina, mas trabalhava muito bem. O Mr. Paul Jones era o dono da companhia e foi logo extremamente simpático comigo e levava-me a festas e tudo fantástico. Só que eu vinha com... eu era um músico de tocar ao vivo e também algumas coisas que já tinha gravado por aqui, gravava com base num sentimento de tocar ao vivo. De repente, lidou comigo com um miúdo que era fantástico, um miúdo que era o Zac, que era fantástico, tocava todos os instrumentos, mas dei comigo a gravar, portanto, num estúdio em que tudo era eletrónico e ainda por cima naquela altura estávamos em pleno boom de música eletrónica, etc, não é? Mas aquilo não era mesmo o som que eu queria. Pois, sentiste que estavam-te a descaracterizar o... Eu naquela altura tinha eu sabia exatamente o que queria, o que não queria e não estava disposto a fazer concessões, não é? Exato. Então falei com o Mr. Paul Jones e disse, eu não estou interessado e por este caminho não quero e não é este som que eu quero gravar. E ele disse, Carlos, tudo bem, ficamos amigos como sempre. Ok. E acabou-se o contrato ali
Depois, entretanto, também conheci outros músicos, fui a montes de audições para bandas, fui na altura uma audição para os Marillion também, para os Ok. Fish. E conseguiste na altura aquilo. Sim, correu muito bem, só que foi-me dito que aquilo em termos de sotaque, com banda inglesa que era, não dava para haver ali. Ok? Pois, não dava para perceber que não Não eras dava para inglês. mas fui no processo, outro processo, as coisas estavam a correr bem. Quanto tempo tiveste em Londres então? Tipo 3 anos por aí. Então foram 3 anos Foram recheados 3 anos. ainda, recheados, para Sim, ter essas foram 3 experiências anos todas. onde eu conheci os meus ídolos todos, conheci Sting, estive na casa dele, conheci David Gilmour, conheci Gary Moore, conheci Mark Vandenberg, conheci o pessoal dos Rainbow, conheci muita malta, conheci os Spandau Ballet, conheci John Taylor dos Duran, uma experiência musical absolutamente brutal e conheci pessoas da música e estive em estúdios e daqui e da lá, que foi absolutamente fantástico. Vieste lá com uma bagagem Vim de lá totalmente diferente. vindo lá com uma experiência e com uma vivência da música, não é? Quando eu voltei para cá, me demorou para aí, andei mais de 10 anos à procura da rolha. Andei mais de 10 anos à procura da rolha porque depois não me conseguia fit in, não me conseguia adaptar outra vez aqui a isto. Porque depois quando eu dizia, eu voltei porque entretanto uma mana minha, que era a Leninha, morreu com aneurisma cerebral com 18 anos, estava lá também, e então eu decidi vir embora. Na altura a minha vida estava pronto a dar um salto mesmo, eu ia gravar com uma major para Warner Brothers, com um músico que já tinha tido uma música no Top 10, que era o Momo, íamos gravar para o estúdio sério, aquilo tinha tudo para... Ias gravar as tuas coisas. Exatamente, ok. íamos gravar originais, exatamente, era mesmo aquilo que eu queria. Em termos profissionais também, iria começar a ter um gig fixo também num sítio, enquanto aquilo desce ou não desce. Aprendi muito sobre o negócio da música, como é que era realmente o negócio da música na Inglaterra. Portanto, por altura do meu primeiro contrato com a Back to Back, que fiz montes de sessões ainda de gravação, e quando aquilo era mesmo uma família, e quando fazíamos um break eles iam receber as cassetes de músicos que mandavam para lá, não é? Exato. Tal como eu enviei a minha. Então aquilo eles recebiam um saco de cassetes, assim, ou 2 por dia. Então lá a malta dizia: pá, Carlos, ajuda aqui a malta. Eu disse: ajuda o quê? Pá, abres os sacos, tiras a cassete, ouves, se ouvires alguma coisa boa, dizes-nos a nós e a gente depois ouve melhor. Então eu já estava no processo da AIR. E o primeiro envelope daqueles Jiffy Bags, aqueles envelopes almofadados, não é? Onde na altura nós fazíamos o chamado Poor Man's Copyright, onde nós fazíamos a cópia das nossas canções. O que é que nós fazíamos? Agarrávamos na música, gravávamos a canção e, para garantir que ninguém nos roubava a canção, metíamos aquilo junto com a letra num envelope, fechávamos aquilo, no correio pedíamos para meter os carimbos exatamente no sítio onde fechava o envelope, para ter certeza que não era aberto, e enviávamos para nós próprios. E depois guardávamos aquela cópia. É chamado Poor Man's Copyright, que era o copyright do pobre. Exatamente.
vens e não foste Exatamente. foste direto aos bares? Os bardos, aliás, os bardos foi antes, porque os bardos foi no CTT. Eu no CTT vivia numa casa com o Speedy, que era o baterista, e com o Pi, que era o guitarrista. Tínhamos ali uma casa em Val de Rosas, e aquilo era uma família fantástica. Nós éramos uma família. Então eu às vezes agarrava na guitarra e pumba, uma música. Passado meia hora, pumba, outra música. Outra. E eu estava sempre, saía do meu quarto, malta, ouçam esta, e pimba, uma. Passado meia hora, olha esta, pimba, outra. E então não sei quem foi, se foi o Peace, foi o Speedy, um deles disse, tu estás pior que aquele bardo do Asterix, pá. Aquele gajo que tapou a boca o gajo, já não podem ouvir o gajo. E assim depois. Então, basicamente, eu escrevia canção atrás de canção, atrás de canção, atrás de canção, não é? Era mesmo assim. E o que cá era visto como este gajo é maluco, não toca covers, só quer tocar originais, e quando queria trabalhar com alguém dizia, os originais. Eu acho que já me conheciam pelos originais, porque ninguém queria fazer nada com originais, queria fazer covers. Tu sentiste que querias ir para Londres, lá está, porque te iam dar, porque sabias que lá davam um valor diferente aos originais? Lá é completamente diferente. E chegaste cá, por exemplo, a tentar uma abordagem mesmo, por exemplo, Valentim de Carvalho e... Porque assim, toda a gente sabe aquela velha história, ou que se calhar não sabem, do António Variações, não é? António Variações também lá foi, e agora há muito boa gente que vem aqui para a televisão, fulanos de top, dizer eu é que dei ao António Variações, mas ele foi lá e no início também disseram, tu és maluco, a tua música não presta para nada, e ele também teve essa dificuldade. Tu também tentaste chegar a essas grandes editoras cá, antes de ir para Londres, ou... Olha, o que eu fiz sempre, eu comecei com os meus 16 anos a enviar canções para o Festival da Canção. Ok. Basicamente era o que existia em Portugal em termos de fazer música original, era o Festival da Canção. E eu enviei canção atrás de canção, ano após ano, enviei sempre. Nunca uma única vez, continuo, também no ano passado mandei mais uma vez, continuo sempre a enviar. Continuo à espera, se calhar quando eu tiver 80 anos, eles vem cá, e eu não consigo mexer. Mas isso foi algo que eu sempre fiz. E nunca te... Não. E vou-te dizer que acho que muitas das canções que eu enviei são absolutamente fantásticas, mas o que me aconteceu lá, em termos de alguém escutar a música e me dar uma oportunidade, isso em Portugal, pura e simplesmente, não acontece. Não acontece. Isto aqui é só para os amigos. Pois. E se não é amigo, tem que saber, mas quem é o gajo? E eu digo isto absolutamente sem mágoa, porque assim, eu aqui também, mais tarde, tive a oportunidade para gravar para a Polygram. Ok. Depois de ir para Londres? Depois de ir para Londres, quando voltei, acabei por enviar trabalhos e por falar com os AIR, e na altura tive a oportunidade de fazer um contrato de gravação com a Polygram. Mas aquilo não, mais uma vez, é assim, eu nunca estive disposto a fazer tudo para ser famoso. Ou seja, abdicar dos meus princípios em troco de algo só para ser famoso, não estou-me a borrifar para ser famoso. No fundo sempre tive. O que eu quero é, o que eu sempre quis, é que as minhas canções, que são as minhas canções preferidas, que sejam conhecidas do público. Mas não é a qualquer custo, desculpem lá, mas podias ser rico, pois podia, olha, não estava aqui, depois... não me arrependo em nada e continuo a gostar muito deste processo de continuar a criar, e meto a música no Spotify e recebo um chequezinho de vez em quando pequenininho, e meto a música no YouTube e é escutada por 500 pessoas, mas continuo a trabalhar. Exato. E é este processo
que me dá gozo, compreendes? Sinceramente, muito sinceramente. É claro que pode ser frustrante tu vês músicas que não consideras muito boas, se bem que o público é que escolhe, não és tu, ou consideras que algumas das tuas canções são bastante boas e que é uma pena que as pessoas não as conheçam, não é? Isso dá-te frustração. Mas o público é que escolhe, mas o público educa-se e o público também tem que ter... E é um bocadinho por isso que eu estou a criar este acervo. O público tem que saber que as coisas existem. Dúvida, e eu acho que continua a haver uma falha incrível. Eu, esta semana, fui à Biblioteca Torres Vedras e, aliás, agora aqui interessa dizer que esta ideia até surgiu toda por causa do... E eu ainda não fiz o convite, mas ele vai ter que ser meu convidado. Por causa de um audiolivro que eu comprei ao Carlos Garcia, um abraço ao Carlos Garcia, e é um audiolivro infantil, com uma qualidade excelente, 30 mil vezes melhor que esses pandas que andam para aí a vender milhares de discos. O meu filho adora aquilo e nós vamos muitas vezes à biblioteca e chegamos lá à biblioteca, demonstrando como é que a biblioteca de Torres Vedras tem o audiolivro do não sei das quantas e não tem o audiolivro do Carlos Garcia, que é cá de Torres. E já sugeri, felizmente as coisas estão a andar, espero que o Carlos Garcia venda mais uns audiolivros. Exato. Não, a frustração é exatamente essa, é saber que as pessoas que escutam gostam muito. Então se todas as pessoas escutassem, todas as pessoas iam gostar muito. Isto tem a ver com a divulgação e a divulgação não acontece. Nós agora andamos a debater se a taxa de obrigatoriedade de passar nas rádios é 35% ou se é 25%, que é abaixo de 50%. Andamos a debater 10%. Pedro, se fôssemos para a Espanha, aquilo muda completamente. E se formos para a França, então... Em Espanha, até o nome das bandas é traduzido. E em França, exatamente. Porque eles têm uma realidade em termos de música na Espanha, na França... Na Espanha e na França, eles têm uma produção de música ao nível de uma Inglaterra. Mas nós aqui não. Pois não. Nós aqui é música estrangeira. Tudo bem, porque as minhas raízes são música estrangeira. Se bem que depois, quando apareceu Rui Veloso, das coisas mais fantásticas que eu pude vivenciar foi exatamente a explosão do rock português. Mas de repente tínhamos Jafé Mega, tínhamos Rui Veloso, tínhamos GNR, tínhamos Táxi, aquela música toda fantástica e de repente havia produção nacional e todas as rádios passavam música nacional e eu nessa altura percebi que isto é só política. Isto é só de molde, manter o mercado só para 3 ou 4, porque se forem 50 já não dá dinheiro para ninguém, porque isto é muito pequenino, não é? E depois é que apareceram os bardos. O Zé Luís Mateus, um abraço para o Zé Luís Mateus, que é ali assim dos lados de Cascais, conseguia meter lá uma banda e alguém conhecia o Zé Luís Mateus, não sei se era o Mário Nunes, se era o Canoa, não sei o que. E então, no instante, em 3 ensaios, nós agarrámos em 3 músicas minhas e levámos ao concurso e no fundo os bardos... Vocês foram criados para ir ao concurso? Sim, os bardos não existiam, os bardos foi uma banda que foi feita para surfar aquela onda daquele concurso televisivo, só que como eram músicos extremamente profissionais e muito bons. É verdade. João Manel, o Mário Nunes, o Speedy, o Canoa, aquilo parecia que nós já tínhamos 2 anos de existência. E foi uma experiência muito gira, de facto. Foi assim, em termos musicais, uma banda que preenchia exatamente aquilo que eu gostava que minhas músicas soassem com. Mas depois, pronto, cada qual seguiu o seu caminho, não havia ali um fio condutor, não ganhámos o concurso. Não ganharam, mas chegaram ao final. Chegámos à final e foi muito giro, porque várias pessoas de lá de dentro foram ter comigo. Posso dizer que
a determinada altura houveram 3 pessoas a chorar à minha frente a dizer: Carlos, desculpa, nós fizemos tudo, mas não havia hipótese de ganhares. Isto digo aqui para ficar para a posteridade. Foi exatamente verdade. E quase todos os júris passaram por mim: I'm sorry. E eu assim: mas I'm sorry porquê? Desculpa. Porquê? Pá, isso, alguma coisa se passou, mas olha, pá, de facto não ganhamos. Have you ever need someone? E depois dos bardos, o que é que se seguiu? Depois dos bardos, fiz um projeto que era o Ruivo.net, em que lá consegui fazer um espetáculo no Teatro Cine. Isto é complicado, espetáculo no Teatro Cine. Ui. Bem sei. Ganhei 0. Já terem deixado lá fazer o espetáculo. Mas consegui ter lá 280 pessoas, que foi muito bom. Eu na altura fiquei triste porque queria encher aquilo. Foi muito bom. E naquela altura tinha o meu site ruivo.net a dar downloads gratuitos das músicas. Ao lado disto tudo, existe uma realidade que é eu ser de famílias muito humildes, eu ser casado, eu a ter entretanto 2 filhas maravilhosas, e a partir do momento em que eu voltei para Londres, a minha vida não foi a música, a minha vida foi a minha família. Voltaste de Londres. Exatamente. E no meio existe toda a vida, não é? Normal, que é pronto, fazer vendas, ganhar dinheiro, pagar uma casa, pagar os estudos das miúdas e tudo isso faz com que a música seja relegada para segundo plano. E estiveste também no Seleção de Esperanças. Exatamente, okay. Também fui à final. Ok. Com o Nelo Monteiro. O Nel Ribeiro. Nel Ribeiro. O grande amigo Nel, um abraço para o Nel. Um abraço Nel, para o Nel Ribeiro. Tu não és de Torres, devias ser de Torres, que era para vires aqui. Pá. E na mesma série do programa, estiveste com ele lá? Foi a mesma final que o Nel. Exatamente. Aqui, foi ele que ganhou? Não, também foi ele que ganhou. Epá, então foi um concorrente de peso. Pá. Sim. A China foi, aliás, eu estive na China, estive a tocar, não é? Ok. Embora depois também tivesse feito dentro do que eu fazia aqui, também fiz vendas internacionais, mas fui para a China porque era uma aventura fantástica, era mais os tirinhos que eu podia dar em termos de ver como é que gostariam das minhas músicas por lá, porque por cá não conseguia nada da maneira como eu queria, não é? Bem, foi a recepção das tuas músicas lá? Porque ainda por cima uma língua completamente diferente para eles. Tens que os tocar pelo sentimento, acho eu. Exatamente. E depois tu tocas o Wish You Were Here, eles não conhecem. Tocas o Stairway to Heaven, não conhecem. Tocas o Knocking on Heaven's Door, não conhecem. Portanto, eles conhecem das 10.000 músicas ou 20.000 que nós conhecemos dos anos 80, eles conhecem 4 ou 5, okay. Não é? Então, basicamente, todo o repertório que eu tocava, eles não conheciam. Eu tocava todas as minhas músicas originais e tocava também covers, porque para eles era exatamente igual se era original ou era cover, porque eles não conheciam nenhuma das músicas. E era muito giro porque, invariavelmente, chegavam-se ao pé de mim e perguntavam: aquela música me gira, qual? O Jimi Hendrix, o Prince? Não, aquela. E assim, essa é minha. Então quer dizer que no meio daqueles sucessos todos fantásticos, as músicas que eu mais gosto dos covers, eu tocava as minhas, e não sei, provavelmente porque eu tocava as minhas com sentimento, com outro sentimento, e porque são as minhas músicas preferidas, e que me vinham dizer que no meio daqueles sucessos brutais eles jogavam mais daquela e daquela que eram minhas. Quantos anos estiveste lá? 6 anos. 6 anos. Uma aventura e peras. É verdade.
Isto aqui resume-se todo aqui neste tempinho que tivemos a falar, mas se fôssemos falar da China, isso é tínhamos que meter mais 10 assim, depois, se for preciso, a gente faz um segundo ou terceiro programa. Não, acho que foi lá que surgiu a ideia para a gravação do teu number one, ou foi depois quando regressaste? Foi lá que eu consegui ter... fui forçado a ter mais tempo, não é? E então, nos meus tempos livres, eu comecei a gravar daqui, comecei a alinhavar os temas, do modo como eu os queria, não é? Quando depois voltei, eu já tinha tudo alinhavado, foi só questão de gravar as pistas e misturar e pronto, e meter cá fora. Gravaste cá com o Nelson Canoa, não foi? Não, eu gravei as pistas todas, tirando uma das duas sessões em que ele fez um teclado aí, ou dois, e depois ele fez a mistura e fez a masterização. Pois, as músicas que escolheste para aqui, faço já uma pergunta, que é: não tem temas em português? Foi uma opção? Foi porque os teus temas em português já não faziam sentido para este álbum? É porque é mais difícil compor em português do que em inglês? Foi porque, no fundo, enquanto eu estive lá e enquanto eu alinhavava o álbum, eu tocava os temas ao vivo. E os temas todos que tocava ao vivo, tocava tudo em inglês, não é? Aliás, todos os meus temas começam sempre em inglês. Okay. Depois, quando eu quero ter uma letra em português, eu faço uma letra em português. Okay. Por exemplo, o Há Quem Pense, tu tocas com a tua banda, sim, não é? E muito obrigado. É um prazer. É um gosto enorme. O Há Quem Pense é um tema que cresceu em inglês. Ok. Cause life is the beat of together. Why don't you give what you're feeling inside? Gotta make it on your own life. O tema é em inglês. Okay. Mas depois fiz adaptaste uma letra em português. Exatamente. Então aí eu não... Até porque tinha passado os últimos 6 anos a cantar em inglês, a falar em inglês, só falava em português diariamente com a família, não é? Mas de resto a minha vida era em inglês. Ok. É mais fácil para um ti compor em inglês, claro. então. Okay. E então, não, foi se eu tivesse feito um álbum em português, não era verdade, percebes? Era porque eu me tinha forçado a mim a fazer um álbum em português. Todas as pessoas que são músicos ou que estão ligadas à música em Portugal dizem: isso é uma estupidez. Estar em Portugal e cantar em inglês é uma estupidez. Está bem, ok. De facto, eu hoje, com a quantidade de pessoas que conheci na China e com quem ainda tenho uma relação em termos de redes sociais, eu posso dizer que tenho tantos amigos lá fora como tenho aqui. Aqui em Portugal, quem é que escuta as minhas canções? Tenho um grupo com 500 pessoas, que das 500 pessoas, cada vez que eu lanço uma música, há 50 que eu sei que escutam, há mais 200 que metem lá um gosto, mas nem sequer escutam, que não ouviram. E o que é mais? Não existe mais nada. Nas rádios não passo, na televisão não passo. Porquê é que eu tenho que fazer música em português se ninguém vai escutar? Esteja em inglês ou esteja em português, ninguém vai escutar de qualquer forma. E ainda hoje, eu no Spotify e na Apple Music sou mais escutado lá fora do que cá, não é? Portanto, porque eu pergunto isto porque assim, há alguns compositores que dizem: não, eu consigo só fazer em português, não, eu só consigo fazer em inglês. Tu já, ver se eu entendi bem, portanto, tu já fazes a pensar, ok, isto vai ter ainda assim, vai ter uma melhor aceitação, ou não é uma aceitação, vai chegar mais longe com a letra em inglês e portanto vou fazê-la em inglês, ou é mesmo porque tu sentes, não, isto sai em inglês? Vê bem, a minha cultura, as minhas raízes musicais são 99% em inglês. Okay? Eu descobri a música com
com Queen, com Pink Floyd, com Deep Purple, com Barclay James Harvest, com Police, com toda a música que eu escutava, até ao boom do rock português, até porque não havia produção de música em português, que havia na altura antes do boom do rock, era Marco Paulo, era isso basicamente, não tinha nada de facto a ver com aquilo que eu gostava. Então a maneira como eu sinto a música, a maneira como eu me sinto, eu falo português como falo inglês, como falo espanhol, como falo francês e não vejo esta obrigatoriedade do português, até porque não acredito que isso me vá abrir algumas portas. Não, e eu não estou a falar por aí, é uma coisa natural. Isso é natural. Agora uma coisa te digo, eu gosto muito de escrever letras em português. Ok? Não é exatamente a língua que eu gosto de cantar, a menos que seja fado. Sim. Eu acho que quem canta bem em português é o Rui Veloso, fantástico, e foi com ele que eu de facto descobri, e ele ensinou-nos a todos também porque foi obrigado, porque todos os originais dele também eram em inglês, mas depois na Valente de Carvalho disseram, isto tem que ser em português. Não sabia. E todos nós aprendemos a cantar em português com ele. Eu pelo menos, não é? Então dá-me um grande gozo de escrever letras em português. Tanto que o próximo álbum, estou a trabalhar nisso, e o meu número 2 provavelmente será em português. Este álbum foi lançado quando? Foi lançado em 2018, já tem 5 anos. Portanto, eu sei que o que eu tenho aqui na minha mão é uma raridade de ter edição física, pelo que eu percebi, não é? Exatamente. Portanto, sou-te eternamente grato por isto que eu gosto muito, e eu tenho ali uma coleção de CDs e muitos deles Grato sou eu. Gosto muito de ter o formato físico, assim como tenho alguns vinis também. A minha questão é, então quem quer escutar e comprar, porque a versão digital pode-se comprar, onde é que o pode fazer? Em qualquer lado. Se tu procurares na internet Carlos Ruivo Música, vai-te aparecer o Spotify, Apple Music, Google, vai aparecer. Mas tens o teu site, portanto o carlosruivo.com. Também exatamente. Também tem a partir daí consegue-se ir ao link, onde se pode adquirir a versão digital do teu álbum. Exatamente. Este álbum, estas músicas são recentes, foste buscar também temas mais antigos que já tinhas feito há mais anos. Como é que, fala-nos um bocadinho aqui da setlist? Algumas são canções que são antigas. Aliás, nós vemos aqui assim, 25 Years foi escrevido na China. Essa história também está no meu website. Sim. Depois I Need You So era uma música já antiga para a qual eu nunca tinha acabado a letra. Should We All Betray, tinha escrito esta canção para os Atitude, eles chegaram a gravar a música e eu gravei outra vez. Cannot Get My Heart To You também foi uma música que escrevi por lá. Era um misto. Algumas das músicas já tinha escrito, não tinha acabado a letra. É como tu teres o armário feito, mas como não sabes em que divisão é que vais meter e não queres que aquilo fique fora de moda, então esperas pela altura em que vais meter na divisão para combinares com as paredes e com a moda, então fazes a pintura só no último momento. Então deixar a letra alinhavada, mas não definitiva. Portanto, no fundo é a dinâmica do provisório, não é? Sim. Está ali, tu sabes o que é que aquela canção é sobre, mas quando chega à altura, assim, agora é que eu vou alinhavar a letra definitiva. Depois, o I Still Love You e a versão original
da música que levei com os bardos aos Reis do Estúdio, que era Continua, segue nesse teu caminho, admito que ainda choro por te amar. Portanto, essa música em português que eu levei lá, no fundo era uma música que era em inglês e eu arranjei uma letra em português. E agora voltou em inglês. Portanto, a versão original. E depois, o Now She's Gone, era uma música que já tinha gravado cá, na altura com o Paulo Ribeiro, e com mais uma malta da Restart. Acabei por quase não mexer nessa música, foi aquela demo que estava feita, foi masterizada e está gravada. I want you here to be by my side. Nos teus temas falas muito da vida, falas também tem o tema do amor. Exato. Eles são baseados na tua vida ou são influências que embebeste e te levaram? Não, são baseadas em pensamentos. Ok. São baseados em histórias que eu ouvi. São 50% das minhas músicas não têm nada a ver comigo, têm a ver com pintar aquela imagem que é uma imagem que se idealiza, ou é um pensamento que se tem, ou é uma história que se ouviu e que de repente te dá abre-te uma aquele momento oportunidade. em que a música acontece, porque a maior parte dessas canções foram escritas em processos de 5 minutos. Ok. De repente agarro na guitarra e depois no outro dia assim, peraí, mas como é que eu escrevi isto? Como é que eu fiz isto? Porquê que eu escrevi isto? Porquê que eu fiz este acorde? Porquê que eu fiz esta melodia? Não é uma coisa que não é muito explicável, estás a perceber? As letras são uma coisa mais consciente, são uma coisa mais... Se a música é uma coisa estética, que no fundo tu estás ali, recebes uma energia e estás ali e constróis ali aquilo muito rapidamente, está feito. A letra é algo que eu tenho um cuidado extra, cuidado estético em termos de poesia, em termos da métrica. Se uma música eu faço em 5 minutos, provavelmente uma letra, eu tenho aqui letras, tenho aqui uma letra que é o Something in the Air. O Something in the Air escrevi em Portugal, escrevi na altura no meu bar, no Lenis, fui para a China e tive 6 anos em que só mesmo no fim da minha estadia lá é que eu consegui escrever a letra. E quando consegui agarrar num fio e começar a puxar o fio, em 2 horas a letra estava feita. Mas eu tive aquele tempo todo e eu não consegui. Eu escrevi, eu gastei montes de blocos de notas e mandei montes de papel fora porque não era aquilo. E de repente, quando eu escrevi esta letra do Something in the Air, no momento em que escrevi, eu soube que é exatamente isto. Então, finalmente cheguei lá. Mas a maioria processo, das vezes... Diz. É um processo consciente, estético, em que tu sabes exatamente o que queres, mas não consegues chegar lá. Percebes? A maioria das vezes, então, surge primeiro a música do que a letra ou não? É 95% das vezes. Ok. Já me aconteceu o contrário, em que eu escrevi propositadamente uma letra e todas essas canções são em português. Ok. E depois escrevi a canção. Mas geralmente, 95% dos casos, eu escrevo a canção, eu escrevo no fundo uma harmonia e uma melodia e depois meto uma letra nessa melodia, não é?
Mas depois sai-te logo, como tu dizes, um protótipo de letra que fica ali em stand-by e depois é que vais alinhavar mais tarde. Fica ali aquela ideia e eu sei que quero fazer uma camisa, não é? Ok. Mas depois até sair aquele padrão e aquele desenho até sair aquilo, até eu estar satisfeito com aquilo, é um processo bastante demoroso. Bastante demoroso. Sou mesmo muito exigente com as letras que escrevo. Carlos, neste momento tocas a solo e Exatamente. tens um projeto também, queres só apresentá-lo para a gente saber? Os Play com Sim, com o Paulão. os meus grandes amigos, o Paulão o e Bento. o Bento, que nos dá um prazer extremo, em que também tocamos. Era isso que eu ia perguntar, tocam os originais, portanto, quem vos quiser contratar ou quem te quiser contratar, tem o Carlos Ruivo a tocar originais. Carlos Ruivo e os Play, Ok. exatamente. Sim, sim. Exatamente. Olha, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, Eu só acho quero que foi agradecer-te por teres lembrado de mim. Ora, essa, Porque tinhas eu- que ser dos eu- primeiros. pá. Eu acho que não mereço esta honra. É, pá, Tanta não digas gente isso, tão não. boa aqui, mas pronto, se lembraste de mim, se fazias questão, Fazia. eu fico muito contente. E tens que continuar, e agora tens que fazer. Vamos o resto fazer, da malta. vamos fazer, já está um convite. Aliás, isto não é segredo, não é para ti, não é para ele, portanto não há problema nenhum dizer, as primeiras pessoas tinham que ser tu e tinha que ser o Ruben, pronto, não tem. pela dificuldade da agenda dele, em vez de ser o primeiro vai ser o segundo, mas vocês eu lembrei-me logo, e curiosamente o Carlos Garcia, que foi a pessoa que me deu a ideia, não foi ele que me deu a ideia, mas o livro dele, o audiolivro dele, que me deu a ideia disso, ainda nem sequer falei com ele agora vai ver o convite aqui pelo vídeo. Olha, muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Obrigado pela amizade. Um prazer. Obrigado. Pedro.